Daniel, capítulo 9. A nossa leitura começa no versículo 1 que diz: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Versículo 4: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Podeis sentar, irmãos. Estamos felizes nesta noite, estamos aqui vendo a irmã Vanessa com o Hugo, já guardaram lá o jejum por esses dias, glória a Deus, e estão conosco. Meus irmãos, esta noite vamos falar sobre a oração de Daniel. Eu estive na terça-feira próxima passada falando sobre a oração ousada, e se você não esteve, e você também que nos acompanha aí pela internet não pôde ouvi-la, ela está lá no canal do Pastor Aparecido. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Daniel. Interessante que esta oração parece ser, todas as orações são importantes, mas essa que ficou registrada dá aquele ar de importância que vai além da própria compreensão humana. Daniel é aquele, já no capítulo 9, ele já não é mais o jovem do capítulo 1, que tinha apenas 17 anos. No capítulo 9 ele já é bastante adentrado em idade, mas interessante que o entusiasmo que ele tinha com 17 anos permaneceu até o último dia da sua vida na terra, demonstrando que o tempo só faz com que o verdadeiro cristão melhore e jamais piore. O passar do tempo, nós vamos nos aperfeiçoando e melhorando, e isso é muito importante para aqueles que amam a Deus e buscam a Deus. E Daniel está no reino da Babilônia, no início da sua vida de estudante, saindo da adolescência e entrando na juventude. E o reino da Babilônia depois é conquistada por duas nações confederadas, que eram os medos e os persas. E já aqui no capítulo 9 é um imperador da nação dos medos. Essa nação dos medos, ela acabou se fundindo e tornando toda uma nação só, que é a nação persa. É por isso que há nas visões de Daniel, principalmente a visão do urso, que um do lado do urso está mais levantado do que o outro, demonstrando que uma nação suplantaria a outra, ainda que fosse uma confederação. Porém, nesta época, Daniel, ele encontra, aliás, ele era um homem de oração, e a Bíblia diz no capítulo 6 que ele orava 3 vezes ao dia. Poderia ser às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Todo judeu, por mais comum que fosse, ele tinha a oportunidade de orar 2 vezes no dia. Então havia uma oração no templo às 9 da manhã e outra oração às 3 da tarde. Então os discípulos, Pedro e João, eles vão ao templo para a hora da oração, a hora 9, às 3 da tarde eles estão caminhando para a oração no templo. Às 3 primeiras horas do dia se oferecia um sacrifício, então o povo estava ali todos
em oração na hora que oferecia o sacrifício matutino. E às 3 da tarde, ou a hora nona, então tinha a oferenda do segundo sacrifício, aonde todos também compareciam à oração. Daniel, por estar numa terra estrangeira, ele está orando 3 vezes por dia, manhã, meio-dia e à tarde. E a Bíblia disse que ele orava com a janela aberta em direção à cidade de Jerusalém, que ele tinha uma recordação. Quem sabe no momento em que ele estava sendo levado cativo para a Babilônia, ele pôde dar aquele último olhar para o lado de Jerusalém e ver a cidade toda em ruína que o exército babilônico havia deixado. E ele tem essa imagem, e todas as vezes que ele vai orar, esta imagem está diante dele, da destruição, palácio destruído, templo destruído, muralhas queimadas, portas queimadas, situação caótica. Ele pode até ouvir o grito das pessoas desesperadas, mães procurando os filhos na hora do assalto que os babilônios empregam contra a cidade de Jerusalém. E ele está sendo levado cativo, ele e muitos outros, e ele pode ter a última visão de Jerusalém. E esta visão era que inflamava o coração dele na oração. Por isso a Bíblia disse que ele abria a porta em direção à cidade de Jerusalém, e ali ele então orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E a Bíblia, ao revelar-nos que ele era um homem de oração, a Bíblia também mostra que ele tinha pelo menos três causas pela qual ele deveria orar sempre. A primeira era pela restauração de Jerusalém. A segunda é para que as coisas fossem bem com ele ali no reino da Babilônia e também dos medos e persas. Essa era a oração dele. E a terceira era para que Deus cumprisse a sua palavra. Ele não era somente um homem de oração, ele era um homem também do estudo da palavra. E ele, estudando o livro do profeta Jeremias, entendeu que o cativeiro profetizado por Jeremias, que seria o de 70 anos, estava chegando ao seu final. E quando ele nota que esse cativeiro está chegando ao final, ele começa a intensificar a sua oração em favor da restauração, que Deus fizesse aquilo que ele havia apontado na sua palavra, que levasse de volta a terra da Judeia, e precisamente em Jerusalém, os judeus que haviam sido levados como cativos para a terra da Babilônia. E ele está nessa intensa oração. Dá para entender porque Paulo disse lá no capítulo 3 e o versículo 14 de Efésios: por esta causa eu me coloco de joelho. Então a oração, ela precisa ter uma causa, e tem que ser uma causa nobre, não é qualquer coisa. Orar é bom, mas você também tem que usar a inteligência quando estiver orando, e escolher causas nobres para orar, causas que realmente vale a pena você incomodar o trono de Deus através da oração. Outras coisas você pode até deixar de lado, mas causas nobres você tem que fazer como Paulo: por esta causa eu me ponho de joelho. E assim era o nosso querido Daniel. Ele se colocou de joelho, e a oração dele é uma oração extraordinária, uma oração modelo, uma oração que eu e você deveria aprender. E quais são os elementos que ele agrega na sua oração? A oração de Daniel é uma oração que começa com a exaltação de Deus. Ele fala aqui no versículo de número 4, olha o que ele disse no versículo 4: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível. Então a oração dele começa com exaltação a Deus, com louvor a Deus. Toda a oração, ela deve começar com exaltação e adoração a Deus, a colocar Deus realmente no ponto em que Ele é. Quando eu faço isso na oração,
eu estou realmente consciente de que não estou diante de qualquer anjo ou de qualquer ser. Eu estou diante do único e soberano ser, o único e soberano Deus. Para mim o importante é Deus, e no meu consciente já vai ficar gravado que aquele a quem eu estou orando é grande, é excelso e é Senhor. Esse ele começa, e imediatamente ele emenda na sua oração de exaltação a Deus, ele emenda sobre uma fidelidade de Deus. Ele destaca aqui um atributo conhecido como atributo da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Esta é uma palavra que a gente escuta sempre. Deus é fiel. Paulo disse que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode fazer uma autonegação. Deus não pode dizer, eu não sou fiel. Deus não é fiel por causa de você. Deus não é fiel por causa da sua criação. Não, Deus é fiel porque Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele é fiel. É parte inerente do seu caráter. E aonde está essa fidelidade de Deus? Em guardar a aliança. Como que dizendo, por mais que nós estamos em um país estrangeiro, por mais que Jerusalém está destruída, os muros estão quebrados, os palácios estão prendido fogo, as portas da cidade estão queimadas, tudo é uma destruição toda, mas ainda assim, tu és fiel e guarda a aliança. Porque, meus irmãos, a nossa destruição ou o nosso caos não é pelo fato de Deus deixar de ser fiel. Sempre que acontece qualquer caos, ou qualquer derrota, ou qualquer contratempo na nossa vida, o problema nunca se originou em Deus, sempre se originou em nós. Deus guarda a aliança, e a aliança de Deus tem fidelidade. Então reconheça que Deus é fiel na sua oração. Não importa se de repente está passando um momento como estamos. Alguém muitas vezes faz aquela análise, muitas pessoas até criticaram aí pelas redes sociais da vida, dizendo, mas tanto crente fiel, por que morreu com o Covid? Ora, morrer todos nós vamos. Tem pessoas que se cuidou de Covid, se guardou de Covid e fez tudo. Tem outras pessoas que faz academia, tem outros que comem alimento saudável, tem outros que toma medicamento para manter um físico saudável e acaba morrendo. Quantas pessoas no melhor da sua saúde, morte súbita, pumba, caiu morto. Por quê? Porque a morte é algo que passa a todos nós. Isso não depende de nós sermos fiéis a Deus ou deixarmos de ser fiéis. Até os mais fiéis já morreram. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias foi o único que não morreu. E também Enoque. Mas só foi deixado como um exemplo para a igreja que será arrebatada e não verá a morte. Mas os demais, nascido de mulher, até Jesus morreu. Pai, na tua mão entrego o meu espírito, e inclinando a cabeça, morreu. Se o Filho de Deus morreu, os demais também morrerão. Essa é a realidade da vida. A gente quer ficar aqui até, a gente vai postergando esse dia até, mas fazer o que, né? Deus é fiel. Então na oração, quando eu e você começarmos a orar a Deus, nós temos que entender que Deus guarda a aliança. Qual é a aliança? Deus tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança comigo e com você. Este é o sangue da nova aliança, que é vertido por muitos para a remissão dos pecados. Nós fomos aliançados com Deus. Estamos nesta aliança. Então, quando você entrou em aliança com Deus, você se tornou povo, propriedade exclusiva de Deus, pertencente a Ele. E Deus guarda essa aliança com você e comigo, por todo o percurso de nossas vidas. E outro destaque do caráter de Deus, que Ele aqui traz a nós, no versículo 4, é sobre a misericórdia. Ele disse,
que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Guarda a aliança, guarda a misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Então você deve entender que quando você estiver orando, exalte os atributos do Deus a quem você está clamando. Chame-o de eterno, chame-o de onipotente, de onisciente e de onipresente. Diga que Ele é amor, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele habita no mais altos céus e está entronizado entre os querubins, aonde todos os seres celestes cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Este é o teu e o meu Deus. Quando você, é por isso que no Salmo de número 103, rendei graças ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele ali nomeia alguns benefícios. E já notou que nós somos uma geração muito mal agradecida. A gente recebe o benefício desde a hora que abre os olhos e até a hora que fecha os olhos, e a gente não para agradecer. Você agradeceu pelo café da manhã que você teve hoje, ou que você não teve? Senhor, eu te dou graças porque hoje eu não tive o café da manhã. Bom, quando você dá graça, significa que a graça é a chave que gira a fechadura da porta da despensa de Deus. Por isso que Paulo disse: em tudo dai graça, agradeça a Ele. Aí, o corpo mais importante da oração de Daniel começa no versículo 5. A oração de Daniel, em primeiro lugar, começa com a exaltação a Deus e os seus atributos. Em segundo lugar, a oração de Daniel é de confissão de pecados. Interessante Daniel, irmãos. Ele ali, ele não ameniza para ninguém. Ele se joga no meio de todos. E ele não faz a oração de confissão na segunda pessoa. A oração de confissão dele é na primeira pessoa. Ele não se exclui, como que dizendo: o povo de Israel pecou, o povo de Israel se distanciou. Não. Ele se joga no monte e disse: nós. Olha a oração dele começando no versículo 5. Ele disse: temos pecado. Daniel tinha pecado? Tinha, como todo homem pecador. Mas aqui ele estava cometendo algum pecado à semelhança daqueles pecados que o povo de Israel ou de Judá cometeram ao ponto de serem levados para o cativeiro? Não. Mas por que ele está se colocando junto? Porque ele reconhece que, ainda que ele não tenha cometido pecado de igualdade ao povo, ele tinha também contribuído com o seu pecado. Ele disse: temos pecado. E ele vai abrindo aqui, como se estivesse navegando por um rio de tantos erros. Ele disse: temos cometido pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele se joga no meio. Ele disse: não só eles, nós. Ele reconhece que o estado de pecado da nação tocava também a ele. Irmãos, nós não somos melhores. Quando vamos orar pelo nosso país, nós não podemos ficar daqui e dizer: olha aí para o Brasil, Senhor, esse povo. Não, você e eu somos brasileiros. Então o que nós vamos fazer? Passar para o lado, aonde estão todos eles, e dizer: olha para nós, Senhor, brasileiros, temos pecado, temos errado.
Uma das questões terríveis do ser humano é que eles não aceitam a parte de responsabilidade que lhe cabe. Nós somos por demais espertos em jogar a culpa nossa no outro. Aprendemos isso com Adão. Adão pecou e quando Deus disse: comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse, ele disse: a mulher que tu me deste. Ele já jogou a culpa para cima da mulher. A mulher, e Deus disse: por que você fez isso? A mulher também já jogou a culpa para cima da serpente. A serpente me enganou. E nós, irmãos, temos uns pais que não assumiam as suas responsabilidades quando errava. Eles jogavam a culpa para os outros, e assim somos nós. Achamos que a culpa é do outro, que o problema é do outro, que o buraco no barco é do lado do outro. Olha, estamos todos dentro do barco. Se a canoa virar, todos nós afogamos. Daniel está dizendo que ele faz parte também nas situações pecaminosas em que o povo se encontrava. Ele disse: fomos rebeldes até mesmo aos profetas. E ele aqui está tendo uma visão muito clara do livro de Jeremias. Porque Daniel, ele viu Jeremias profetizando nas ruas de Jerusalém. E viu o quanto Jeremias foi rejeitado pela palavra que trouxe. Viu o quanto todos fechavam os ouvidos. Viu o quanto ele foi perseguido e até chicoteado e jogado numa cisterna. Ele viu tudo isso. E ele nesta oração está agregando aqui e dizendo: nós não ouvimos a voz dos profetas que o Senhor enviou a nós. Quando nós não ouvimos a voz do profeta que Deus enviou para nos corrigir, para nos orientar, para nos exortar, então significa que estamos abertos para o segundo passo, o segundo estágio de Deus. E qual é o segundo estágio de Deus? O castigo. O castigo. Daniel está entre os demais. Ele reconhece o estado pecaminoso e estado vergonhoso em que encontrava o povo. Ele reconhece também o estado de rebeldia contra a palavra escrita e a profecia inspirada. A palavra escrita, os mandamentos de Moisés e as profecias que os profetas trouxeram naquele inteirinho. E o povo não ouviu. Ele também reconhece que Deus é justo. Olha o versículo de número 7, no capítulo 9. Ele diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado por causa de suas transgressões que cometeram contra ti. Ele está dizendo: Senhor, o que nós recebemos é o salário daquilo que nós praticamos. O Senhor é justo. A Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente e não toma o inocente por culpado. Deus é justo. Deus é justo. E é bom saber que Deus é justo, porque se Deus é justo, eu tenho confiança de que se eu faço a coisa certa, serei atendido. Se eu faço a coisa errada, não é assim que acontece na minha época, né? Porque hoje está difícil. Em casa, quando o menino fazia uma coisa errada, quem é dessa época sabe muito bem. Meu irmão, meu pai tinha em casa umas santas varas, um santo cabo de fio de ferro. Você deve saber isso. Naquele tempo o fio de ferro era uma parte que enxufava na traseira do ferro e outra na tomada e tirava aquele negócio, né? Tinha uns que vinha envolto como se fosse um pano macio. Primeira coisa, quando chegava em casa, meu pai tirava aquele pano. Todas as vezes que a gente fazia alguma coisa errada, meu pai tinha uma forma especial de trazer a disciplina. Sabe essas mangueiras de jardim? Irmão, rabo de tatu, sapatão da Camargo Correia, que tem ferro no céu, na terra e no inferno.
Todas essas espécies a gente experimentava, porque fazia uma coisa errada e era assim. Quando fazia uma coisa certa, ele aplaudia. É assim. Quando você tirava boas notas na escola, ele ficava feliz. Quando você lavava a louça para a mamãe, ele ficava feliz. Então, a bondade que fazemos tem recompensa. A maldade que fazemos também tem recompensa. Uma é para alegria, a outra é para tristeza. Então Deus é justo. E a sua justiça não falha. Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus não vai se desviar para proteger você. Deus não vai tomar uma atitude equivocada para proteger você. Ou você pensa que Deus vai se transgredir ou autotransgredir para poder abençoar você? Jamais. Ó Senhor, vou jogar na loteria, ajuda aí. Dá uma força. Em vez de dar uma força, ele dá uma forca. Deus não vai, irmãos, se corromper para te ajudar a fazer o mal. E quando você faz algo dessa natureza, você está tentando a Deus. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não queira cair na mão dele para ser julgado por sentenças. Ele é justo. Mas também a justiça dele, olha o versículo 9. Mesmo na justiça de Deus, disse ele: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E o versículo 10: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Num panorama de justiça de Deus, ele se apega a uma só palavra. Ele disse: misericórdia. Tiago disse que o juízo é sem misericórdia, porque a misericórdia triunfa no juízo. O juízo do trono branco, por um exemplo, será sem misericórdia. Não haverá misericórdia. Não. Agora, o juízo do tribunal de Cristo, ali não é um juízo para perdição, mas é um juízo para recompensa. É um juízo por misericórdia. Então ali há aqueles que serão recompensados com dádivas, galardões, coroas. Há outros que fizeram obras que não são dignas de serem recompensados. Porém entra a misericórdia ali. Aonde a misericórdia? O tal será salvo como que pelo fogo. A misericórdia entrou ali. Então essa misericórdia triunfa no juízo. Aonde nós vemos a misericórdia de Deus triunfando sobre o juízo? Deus mandou Jonas a Nínive. Jonas esperava o quê? As bolas de fogo. E Deus disse: não hei eu de ter misericórdia de uma cidade tão grande como esta, que tem mais de 120.000 pessoas, que não sabe diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda? Deus teve misericórdia. Então o juízo não triunfou sobre a misericórdia, mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. Então nessa oração de Daniel, ele está clamando por misericórdia. Ele diz: Senhor, nós somos assim, nós rebelamos mesmo, nós nos afastamos mesmo, mas se o Senhor tiver misericórdia e dá mais uma chance para a gente, dá mais uma oportunidade para a gente, uma só oportunidade, para a gente poder sair deste estado em que estamos e ingressarmos no estado em que o Senhor preparou para nós. Quando Deus escuta um rogo por misericórdia, se você pedir a Deus uma segunda chance, Ele sempre vai dar.
Ele sempre vai, ainda que seja na hora da morte, nos momentos finais do respirar da sua alma na terra, se você levar os olhos a Deus e dizer: Senhor, dá-me mais uma chance, tenha misericórdia de mim, Ele ainda te atenderá. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Nos últimos momentos, os últimos momentos ali, tanto era para o ladrão como era para Cristo. Porém, Cristo foi primeiro. O ladrão foi depois. E o ladrão, olhando, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus, todo ensanguentado, olha ao seu lado. Eu creio que ele estava do lado direito, porque os salvos vão ao céu, são aqueles do lado direito. E colocará as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E Jesus olhou e disse: na verdade, eu gosto dessa tradução. Na verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns estão tão preocupados onde vão colocar a vírgula aí. Se é na verdade, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou se é hoje mesmo. Eu prefiro essa. Estou lá preocupado com a vírgula, com o ponto. Estou preocupado é com a promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Misericórdia. A oração de Daniel, ele também reconhece o pecado nacional. Olha o versículo 11 da sua oração. Ele diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele disse: isso que está acontecendo conosco, Senhor, é o que a tua palavra diz. Deuteronômio capítulo 27. As maldições nos alcançou, fora derramado sobre nós, fora derramado sobre nós, sobre nossas vidas, sobre os nossos filhos. O 28 é só bênção, o 29 é maldição. Fora derramado sobre nós. Há dois caminhos. Ele está apontando dois caminhos. Há o caminho da bênção, caminhando com Deus, mas há o caminho da maldição, caminhando em oposição a Deus. Na oração ele reconhece que o pecado é nacional. E você sabe, meus queridos irmãos, que o coronavírus não escolheu cor, status social, foi para todos. Foi para todos. E eu creio que todos nós que estamos aqui, que oramos ao Senhor Deus, a gente se colocou junto com todo o povo brasileiro e disse: Senhor, nós somos uma sociedade transgressora, nós não ouvimos a sua voz, nós somos uma igreja para representar o teu nome e estamos falhando. Nós somos um povo que te conhece, que conhece a tua palavra e não estamos fazendo caso. Nós estamos preocupados apenas com carro, comida e casa, e esquecemos, Senhor, de que o mais importante é o teu reino. Não temos sido luz, não temos sido sal. O sal que temos sido tem sido sal grosso e nada mais do que isso. Senhor, nós não somos as pessoas que estão dignificando o teu nome. Nós todos, nosso presidente, nossos ministros, nossos deputados, senadores, ó Senhor, nossos juízes, todos nós, igreja, povo, somos culpados, e se abateu sobre nós essa desgraça. E por quê? Se você fizer uma leitura para a igreja antes da pandemia, você vai ver que tipo de crente que era. Quantos de nós que vivíamos de picuinha, que não se preocupava com oração,
Até hoje, alguns ainda não aprendeu. Hoje, culto de oração, 3, 4 estão de joelho dobrado, 5, 6 estão trocando figurinha. Nós ainda não entendemos que se quisermos vencer, nós precisamos voltar à atitude da oração. Que a vitória da nossa nação está nos joelhos deste povo. Se os nossos joelhos se dobrarem, a nossa nação se reergue. Não é presidente que vai mudar essa nação, meu irmão, esquece. Não é político que vai mudar o destino deste povo, não. Quem vai mudar essa nação é Deus. E quem vai provocar a mão poderosa de Deus para mudar essa nação é o povo de Deus, que vai orar, que vai buscar e que vai dizer: Deus, sê misericordioso para com a nossa nação. Somos nós. O pecado é nacional. Ai, não devia escapar, eles não são tão crentes não. Aqui, meu filho, a espada passou no pescoço de crente, não crente, e foi todo mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: e nós ficamos, não é porque nós somos melhores. Não é porque nós somos melhores, é porque nós não estamos preparados para ir. É simplesmente isso. Deus colocou uma vírgula e disse: se prepara aí, meu filho. Seja mais crente, seja mais temente, se envolva mais comigo, com as coisas espirituais, deixe de ser carnal. Vamos, meu filho, funcione a sua vida. Muitas vezes eu fico pensando: Deus teve misericórdia de mim e não me matou, e matou o outro, então Deus não teve misericórdia do outro. Então vamos por parte, meu irmão. Nós estamos aqui porque ainda não chegou a nossa hora. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Você não vai daqui sem essa notícia. A minha hora e a tua hora está chegando. Está chegando. Está chegando. E aquela que vem por nós não é a morte brasileira, não. Não, não é não. Aquela lá não tem como enganar, não. Chegou, chegou. E ela chega chegando, viu? Ele também reconhece que aquele estado em que eles estavam experimentando de exílio, capital do povo destruída e arrasada, era fruto do seu pecado. Versículo 12 ao 14 diz: Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Estamos comendo fruto amargo, porque é o fruto dos nossos pecados. E ainda assim ele disse: nós não voltamos para ti. Com tudo isto, nós não voltamos para ti. Nós continuamos na nossa teimosia e desobediência. E tu és justo. Tu és justo. O que o Senhor está fazendo é justo. A oração de Daniel faz recordar o poder de Deus. O versículo 15 da sua oração diz: na verdade, ó Senhor nosso Deus,
que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ele começa aqui a recordar do poder de Deus, o poder que Deus desencadeou em favor do povo, de ir lá no Egito, fazer os sinais que fez por intermédio de Moisés, arrancar o povo de lá, abrir o mar vermelho, enviar maná, codornizes, água da pedra, e de todo mais bom que Deus poderia fazer por eles. E mesmo assim, eles vendo o poder de Deus, vendo o que Deus tinha feito, eles resolveram desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. A oração de Daniel chega ao seu ápice. Neste momento aqui, ele já está no terceiro céu, falando diante do trono, não sei se prostrado, não sei se em pé, mas ele está ali, sentindo toda a carga, todo o pecado. Porque quando você começa a orar a Deus em intercessão por situações, aquilo vai se tornando um peso sobre você. E aí você começa a entrar numa dimensão diferenciada, que é a dimensão da intercessão. É quando você se sente tão próximo do trono de Deus, que ali a hora passa e você nem vê, que ali você não escuta o barulho externo, você não escuta se o caminhão passou, deixou de passar. Parece que a sala onde você está, aquele tic-tac do relógio desaparece. Parece que o tempo para, e você se sente na presença de Deus. E ali, meu querido, nesta hora, nada mais te importa. Você está alcançando o seu objetivo. E aqui Daniel está alcançando o objetivo dele na oração. O pedido de Daniel em oração. Olha o versículo de número 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, olha o que ele disse: ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Olha o versículo de número 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Ó Senhor, age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele aqui não está contente somente de Deus ouvir, de Deus ver, mas ele está dizendo: age Deus, age Deus. E quando Deus encontra uma oração desta natureza, um coração de intercessão desta forma, ó Deus, não fica passivo, sentado no trono. Deus não faça como alguém que fica surdo dos ouvidos ou cego dos olhos. Ao contrário, Deus sempre se levanta para poder atender e ouvir esse tipo de oração. É por isso que quando Gabriel é enviado, Gabriel chega e sauda Daniel dizendo: Daniel, homem muito
amado, porque a voz dele era conhecida diante do trono em oração. A oração de Daniel fez favorável o coração dos imperadores para a restauração de Judá e Jerusalém. Podemos orar como Daniel? Claro que podemos, devemos. Não podemos estar perdendo tempo, meu irmão. A oração, ela é o combustível da nossa vida cristã. Comece a orar e você vai ver que as coisas no seu lar vai funcionar diferente. Que habilidades novas aparecerão na sua vida. Comece a orar e você vai ver mudanças. Comece a orar e você vai ver Deus agindo. Por quê? Porque Deus não é um Deus passivo em momentos de clamores e de oração sincera. Deus é um Deus que nos atende. Deus é um Deus que nos ouve. Deus é um Deus que age por nós. E Ele quer fazer isso conosco. Conosco. O que é mais fácil, orar ou reclamar? Notou que nós sempre buscamos a via errada? Nós sempre buscamos a via errada. Sempre estamos reclamando, enquanto deveríamos estar clamando e não reclamando. Reclamar não vai mudar em nada. O que vai mudar você reclamar? Não vai mudar em nada. Mas se você clamar, Deus vai mudar. A oração, não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso que responde a oração. O que é a oração? Você já deve ter navegado em um elevador, e aí você chega na porta do elevador e lá tem uns botões, né, para cima, para baixo. Aí você aperta e fica esperando. Enquanto você aperta aquele botão, automaticamente a cápsula do elevador desce até onde você está. Se ele está embaixo, então ele sobe até onde você está. E chega no andar onde você está, as portas abrem e você entra. O que é a oração? A oração é tocar. Ela aciona os céus. Quer colocar os céus ao seu serviço? Comece a orar. Deus tem milhares e milhões de anjos no céu sem fazer nada, porque o povo dele não ora. Tem anjo lá que está só criando barriga, dizendo, quando eu vou ter uma missãozinha, alguma coisa, oh meu Deus, me manda eu fazer alguma coisa. Ninguém está orando. É assim ou não é? Se você não acredita, lê Hebreus 1,14, você vai se convencer. Os anjos estão ao nosso serviço, são ministros enviados para os herdeiros da salvação. Mas os herdeiros da salvação não oram, o anjo fala, não estão precisando. Estão só reclamando no Facebook, xingando, brigando, tentando prevalecer a sua posição, o seu pensamento, a sua teoria, discutindo com A, com B. As coisas não vão mudar brigando, as coisas mudam clamando, orando, buscando, intercedendo. Aprendamos nesta noite com Daniel e façamos a oração de Daniel, e você vai ver que as coisas vão começar a funcionar na tua e na minha vida. Oh, glória a Deus. Quantos dizem comigo, glória a Deus? Que possamos voltar à prática da oração. A Assembleia de Deus é conhecida como uma igreja de oração. Ponto. Conhecida como uma igreja de oração. Ou voltamos a praticar a oração, ou Deus levanta um outro povo que ora.